A aula de hoje é propriedades das operações. Este assunto foi visto essa semana pelo EducaPE. As propriedades das operações, que vocês sabem que as operações são as operações básicas da matemática, que envolve adição, subtração, multiplicação e divisão. Existem algumas propriedades particulares dessas operações. E eu vou dividir em dois grupos. O primeiro grupo vai ser o grupo que contém a adição e subtração. O segundo grupo, nós vamos trabalhar com multiplicação e divisão. Nosso primeiro caso agora vai ser trabalhar a adição. O que seria a adição? A adição é justamente uma operação básica da matemática, né? E a gente diz o seguinte, que é aritmética, porque a gente está envolvendo números. Quando se envolve só números, é aritmética. E o que seria adicionar? Somar, né? Adicionar é você unir dos valores, 3, 4, quaisquer valores, uma quantidade infinita de valores. Você vai reunir todos esses valores em um único só valor que o representará em quantidade. Então, quando eu reúno todos esses valores que correspondem à quantidade de todos aqueles valores anteriores, este valor é o que a gente chama por soma. Muitas vezes a gente encontra como em tabela o nome total. Outros lugares, às vezes, a gente encontra como resultado. Resultado também pode vir para outras operações, mas o chamado soma total, né, ele está mais direcionado à adição. O símbolo da adição é aquele símbolo que a gente usa para dizer que as coisas estão positivas, né? O mais. Este é o símbolo que representa a adição. E como a gente está fazendo uma adição, existem valores que estão sendo adicionados, como eu falei. Estes valores adicionados, eles são chamados de parcelas, e o resultado desta adição é o que a gente chama de soma. Então, eu coloquei aqui um exemplo e coloquei 3 mais 7. 3 e 7 é o que a gente chama de parcelas. Já o 10, que representa a soma desses dois valores, a união deles, onde este outro valor representa justamente esses dois, é o que a gente chama de soma. Porque eu uni, eu somei essas duas quantidades e representei por um único número, um único valor. E este único valor representa a mesma quantidade dos outros dois juntos. Certo aí? Bem, vamos agora trabalhar as operações, né? E as suas propriedades. Esta aí é a operação adição. Vamos ver as propriedades da adição. A primeira propriedade que eu vou falar com vocês é a propriedade de fechamento. Certo? Fechamento. O que quer dizer uma propriedade de fechamento? É realmente o que a palavra diz, ela é fechada. Se eu tenho um número que pertence a um conjunto e eu pego um outro número que também pertence a este mesmo conjunto, quando eu uno esse conjunto, realizando a adição desses dois valores, desses dois elementos, este resultado terá que pertencer
a este mesmo conjunto. Um exemplo prático. Eu digo assim: abacate é fruta, certo? É o meu primeiro elemento. O meu segundo elemento, limão. E limão é fruta. Este é meu segundo elemento. Eu vou unir esses dois elementos em um único local, uma única bandeja. Aqui, o abacate e o limão. Então, abacate e limão são frutas. Não foi pelo fato de eu reuni-los que eles deixou de ser frutas. Ele continua sendo frutas. Então, essa propriedade ela está fechada em frutas. O abacate é fruta, o limão é fruta e os dois juntos continuam sendo frutas. Numericamente falando, eu posso dizer 2 é um número inteiro. 3 é um número inteiro. Então, quando eu somo 2 mais 3 e obtenho como resultado 5, este 5 também é um número inteiro. Então, ele está fechado. Não tem como eu somar dois valores e ele não continuar pertencendo ao conjunto. Certo aí? Poderia ser um número inteiro, eu poderia dizer 2 é um número natural, 3 é um número natural, 2 mais 3 é 5 e 5 continua sendo um número natural. Eu poderia dizer 2 é um número real, 3 é um número real e 2 mais 3 é 5 e 5 também é um número real. Entendeu aí? Eu coloquei o exemplo com frutas para que vocês tivessem um entendimento mais rápido daquilo que eu gostaria de dizer de forma matematicamente, usando os números, né? Porque a gente está falando de matemática. Uma outra propriedade que nós vamos ver agora é essa propriedade comutativa. E eu também estou representando com frutas para que a gente possa ter um entendimento melhor. Mas antes, eu vou dizer a vocês o que significa a palavra comutar. Comutar é a mesma coisa de trocar. Trocar como assim? Trocar de posição. Eu troco de lugar com você. Então, eu estou comutando com você. Certo? Eu tenho dois objetos. E eles estão em minha estante. Eu vou trocar de lugar. Eu vou colocar, por exemplo, o meu estojo de lápis no lugar onde eu tenho um enfeite, né? E vou pegar este enfeite e colocar no lugar onde eu estava colocando o meu estojo de lápis. Eu troquei de lugar um com o outro. Eu permutei, eu comutei, certo? Permutar também, né? É também uma palavra que tem o mesmo significado. Então, eu estou comutando. Então, denomina-se a propriedade comutativa quando a ordem que operamos os elementos do conjunto não altera o resultado final da operação. E o que é que a gente quer dizer? Trocar, não é isso? Vamos ver. Eu tenho assim, laranja e caju são frutas. Eu agora troquei, tá vendo aqui? Primeiro eu coloquei a laranja e depois eu coloquei o caju. E disse, laranja e caju são frutas. Eu posso também mudar a ordem. No lugar de dizer laranja, eu digo caju e laranja são frutas. A partir do momento que eu troquei a ordem da palavra. Antes, a minha frase começava com por laranja e caju. Agora eu coloquei caju e laranja, troquei a ordem. Deixaram de ser frutas porque eu mudei a ordem da palavra na minha frase? Não. Se isso não mudou a ordem, a ordem que eu mudei, a posição dos meus elementos, não altera a minha operação, então é justamente comutativa.
Existe, por acaso, quando eu trocar a ordem de dois elementos, ele pode mudar de valor e não ser o mesmo? Pode, claro que sim. Por isso que a gente está fazendo essa ressalva. Em relação à adição, isso é possível, comutar e permanecer com o mesmo valor. Eu coloquei aqui dois números mais uma vez. 2 mais 3, a soma é 5. E se eu dissesse 3 mais 2, a soma seria trocada? Não. A soma seria a mesma. A ordem das parcelas não altera a adição. Certo aí? Então, ó, a ordem que coloco as parcelas na minha adição não altera o meu resultado ou a minha soma. Certo aí? Quando isso acontece, a minha propriedade ela é comutativa. Eu estou comutando de lugar, eu estou trocando de lugar. Uma outra propriedade da adição é a propriedade associativa. Eu vou associar. É bem parecido, a princípio, com comutar. A gente olhando assim, a pessoa está mais ou menos, mas não é. Associativa, né, é a questão de você associar primeiro dois elementos e depois somar com um terceiro. E da maneira em que eu associo qualquer valor numérico, a minha operação continua tendo o mesmo valor no final, com o resultado final. Então, a propriedade associativa diz assim: a propriedade associativa da adição diz que, independente da forma que você associa as parcelas, na operação, o resultado não será alterado. Além disso, devemos seguir sempre a regra dos parênteses, mas com certeza, alterar a ordem do agrupamento não vai alterar o meu resultado final. Eu coloquei aqui um exemplo também utilizando frutas para que a gente pudesse entender. Tá vendo esse quadrado aqui, lilás? Eu coloquei dentro desse quadrado duas frutas, o kiwi e o mamão. Kiwi e mamão. E depois eu coloquei num outro quadradinho a pera. Então, kiwi e mamão, né? Kiwi, mamão e a pera são frutas, certo aí? Agora, o que foi que eu fiz? Eu tirei o kiwi e coloquei no lugar da pera e peguei a pera e coloquei no lugar do kiwi. Eu troquei. Eu primeiro uni a pera com o mamão para depois adicionar a ele o kiwi. E nem por causa disso, ao eu ter associado duas frutas, né, de uma forma diferenciada da anterior, elas deixaram de ser frutas. Elas continuam sendo frutas. Vamos ver agora isso numericamente. Eu coloquei esse exemplo aqui, ó. Eu coloquei 3 mais 5, tá? Em parênteses, é mais 9 mais 2. 3 mais 5 é 8. 9 mais 2 é 11. E 8 mais 11 é 19. Este é o meu resultado final. Você observa que entre parênteses eu estou associando 3 com 5, somando primeiro 3 com 5, depois eu estou somando 9 com 2. E desse resultado do 3 com 5 com 9 com 2, eu somo e tenho um valor final, né? É o meu resultado final dessa operação. Quem é esse resultado final? 19. E se eu agora
Ao invés de ter somado o 3 com 5 e somasse o 5 com 9 e o 3 com 2, eu teria um valor final diferenciado se eu fizesse isso. Então, ó, 5 mais 9 dá 14 e 3 mais 2 dá 5. E 14 mais 5 deu como resultado final 19. Eu continuo tendo 19 como resultado. Ora, e se eu tivesse feito diferente? Ao invés de ter somado 3, o 5 com 3, ou o 5 com 9, eu tivesse somado o 5 com 2 e o 3 agora com 9, eu teria um outro resultado? Aí a gente observa. 5 mais 2 dá 7 e 3 mais 9 dá 12. E 7 mais 12 é 19. Continuo tendo 19 como resultado final. Você observa que eu coloquei um outro exemplo aqui. 3 mais 6, 7 mais 9, 2 mais 8 e por final eu coloquei 1 aqui. Ó, fazendo essas operações, ó, 3 mais 6 dá 9, 7 mais 9 dá 16, 2 mais 8 dá 10 e 1. Quando eu somo todos esses valores, eu obtenho como resultado 36. Aqui eu deixei os 3 fora e comecei a somar, agrupar, associar o 6 com o 7, o 9 com o 2, o 8 com o 1, e ao somar tudo isso, eu obtive o mesmo resultado. Eu agora somei o 3 com o 6, como antes, mas deixei o 7 sozinho e somei o 9 com o 2, o 8 com o 1, e mesmo assim eu obtive o mesmo resultado e eu vou obter sempre esse mesmo resultado, sim. Não importa como eu associo os números, eu posso fazer N associação. O meu resultado final será sempre o mesmo. Uma outra propriedade, né, da adição é o que a gente chama de elemento neutro. E o que seria elemento neutro? É neutro mesmo, ele não altera meu resultado, ele é neutro. Tanto faz eu adicionar ele com qualquer número, ele não vai alterar o valor principal do meu número. Então, ó, o que seria propriedade do elemento neutro? Denomina-se propriedade elemento neutro da adição ao fato de adicionarmos um valor a outros, chamado por elemento neutro, e a adição não altera o valor. Em matemática, o elemento neutro da adição é o número zero, pois adicionar zero a um número não altera o seu valor. Eu tenho 0 mais 4 é 0. Eu tenho 4, eu tenho 7 mais 0 é 7. Então, é isso que ele quis dizer. Eu coloquei aqui um exemplo utilizando justamente a questão da fruta. Eu coloquei aqui uma bandeja com frutas, né? E agora uma outra bandeja sem frutas. Quando eu somo os elementos, as frutas desta bandeja com essa que não tem nada, eu continuo tendo frutas. E eu continuo tendo a mesma quantidade, uvas e 2 laranjas. Então, 2 mais 0 é 2, 0 mais 5 é 0. O 0 é o nosso elemento neutro na nossa adição. Agora nós vamos trabalhar com a operação de subtração. E o que é subtrair? Subtrair é você reduzir valores. Sempre depende. Depende também dos valores, mas a gente vai fazer uma subtração. O símbolo que representa a subtração é um menos, né? É um menos. Agora, na subtração, nós temos 2 valores antes do sinal de igualdade. Tá vendo aqui? Esses 2 valores, eles têm nomes diferentes. O primeiro é chamado diminuendo, o outro é o subtraindo. E o resultado final desta operação subtração
é o que a gente chama de diferença, certo? É a subtração de dois valores, a gente tem como resultado final a diferença. Vamos ver o que nós temos escrito aqui. A subtração é uma das 4 operações fundamentais da aritmética. Consiste em retirar valores numéricos de um outro valor, tendo o resultado final um outro número ou valor numérico, podendo este valor ser menor, pode ser igual e, claro e evidente, pode até ser maior. Vai depender, claro, dos conjuntos que estaremos trabalhando, né? Para as pessoas que estão ainda no sexto ano ou menos do que o sexto ano, eles trabalham sempre com o conjunto dos números naturais. Mas nós já passamos do sexto ano, já fomos sétimo, oitavo, já fomos nono ano, o ano passado, e este ano somos primeiro ano do ensino médio. Então, é claro que a gente precisa lembrar que não só temos o conjunto dos números naturais, nós temos inteiros, racionais, irracionais, o conjunto dos números reais como um todo. Então, é claro que podemos ter dois números inteiros, né, negativos, e que quando viermos a realizar a subtração, isto pode acontecer, de termos números iguais, podemos ter números maiores no resultado final e podemos ter um valor de um número menor, certo aí? Eu estou falando na questão do sinal mesmo, propriamente dito, certo? Então, ó, o sinal indicado na subtração é o sinal de menos. Minuendo, subtraindo, diferença são os termos da minha subtração. Minuendo, subtraindo, diferença. Onde temos o minuendo, indica o total do qual se subtrai determinada quantidade. Este aqui é o minuendo, é o total do quem eu vou subtrair. O subtraendo indica justamente o valor a ser subtraído, ser retirado. E a diferença é justamente o resultado final. Vamos ver agora, né, algumas propriedades também que temos na subtração. Todas as propriedades da adição, exceto a propriedade associativa, também podem e são utilizadas na operação subtração. No caso, as propriedades de fechamento, comutativa e elemento neutro. Então, na minha subtração, eu não vou mais usar aquelas figurinhas, eu vou usar diretamente o conteúdo, exemplificando agora na parte de numérico, né? Olha só. O fechamento a gente já sabe. E na subtração eu digo 2 é um número inteiro, 5 é um número inteiro. Então, logo, 2 menos 5, né? O menos, que é a operação que eu estou realizando, eu vou ter como resultado menos 3. Ora, e menos 3 também é um número inteiro. Então, eu posso dizer assim, 2 pertence ao conjunto dos números Z, que é inteiro. 5 também pertence ao conjunto dos números Z, que é inteiro. E 2 menos 5 é menos 3. Logo, o menos 3 também pertence ao conjunto dos inteiros. Certo aí, gente? A outra propriedade é a comutativa. Quer dizer, a ordem que eu altero meus elementos, eu continuo tendo o resultado final sendo o mesmo valor, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, 2 menos 5 é igual a menos 3. Se eu colocasse o menos 5 na frente, mais 2, né? Porque eu estou colocando aqui a questão do sinal desse aqui ser positivo, tá vendo? Ó? Eu estou apenas trocando. Comutar é você trocar os valores de posição, mas você não está trocando a operação, certo? Então, eu estou trocando esses dois valores de posição, então eu vou trocar
e ele continua o mesmo valor. Menos 5 mais 2 é igual a menos 3. Observe que a ordem, como eu estou dispondo os meus valores, eu continuo subtraindo, porque existe a subtração toda vez que eu tiver números com sinais trocados, quer dizer, contrários, né? Se eu tenho um número positivo e um número negativo, independente da ordem que eles possam se apresentar, eu irei fazer uma subtração. Por quê? Porque seus sinais são opostos. Então, foi isso que eu fiz. Eu troquei a posição dos números e a operação subtração ela continua sendo realizada e o valor é o mesmo, independente da ordem, da posição em que os números se apresentem. Agora, a outra propriedade, né, da subtração é justamente o elemento neutro. E o zero continua sendo também um elemento neutro na minha subtração. Eu subtrair zero de menos 7, eu vou continuar tendo o valor menos 7. Ou colocar menos 7, menos zero, se por acaso vocês quisessem que eu subtraísse, né? Então, ele continuaria sendo menos 7. Ou mais zero, né? Porque o zero aqui, ele não tem valor, não tem sinal. Você sabe que o zero não tem sinal. Então, tanto faz eu colocar o zero aqui, somando aqui, podia ter colocado ele subtraindo também, e não iria alterar o meu resultado final, porque zero nem é um número positivo, nem é um número negativo. Logo, ele sendo adicionado ou subtraído a um número, ele não altera o resultado final. Bem, gente, eu acho que agora a gente passa para a multiplicação. Então, nós vamos ver este assunto na outra gravação, certo? Eu continuo com vocês trabalhando a multiplicação no próximo vídeo.